A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, continuando os estudos a respeito do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Lembrando a você que todas as aulas que nós temos desse trimestre são disponíveis no nosso canal. Nós temos lá 3 aulas extraordinárias, como falando a respeito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos então para mais um estudo a respeito desse riquíssimo tema que é a Trindade revelada em três pessoas eternas. Então, eu quero convidar você a ficar conosco até o final desta aula, não deixar, claro, de compartilhar, dar like, se inscrever no nosso canal e também baixar este material. Os slides que eu uso na minha aula estão disponíveis gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Você encontra o link e você pode baixar aí gratuitamente os slides que nós estamos usando para você ler, estudar ou até mesmo usar na sua sala de aula. Dito isso, vamos continuar. Eu quero dizer para vocês, na verdade, vamos começar, não é? A aula de hoje, ela tem por 3 objetivos centrais, que é mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma a nossa filiação com Cristo, explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai e destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Então, lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Bom, a gente tem que entender que o textuário traz para nós a citação de Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Perceba, o apóstolo Paulo é claro aos romanos quando ele diz que a condição para sermos filhos conota da necessidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus. E aí a gente começa a provocação da aula de hoje perguntando, né? Todos somos filhos de Deus? Essa pergunta é muito interessante, porque quando você está em evangelismo de rua, e aí você pergunta, você quer Jesus? A pessoa sempre responde, né? Não, mas eu já tenho Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Então há esse sentimento de que nós sim somos filhos de Deus. Mas essa resposta, ela não é tão simples assim. Por que não, irmão Felipe? Porque o texto nos diz claramente que todos somos criação de Deus. Atos 17, 25 nos diz, ele mesmo é quem a todos dá a vida. Então todos somos criaturas, criação de Deus. Ele desejou a nossa existência e nos trouxe para esse tempo. Mas não necessariamente somos filhos. E por que não? Porque filiação é uma condição espiritual concedida pela regeneração. Existe uma aula inteira aqui a respeito sobre o novo nascimento. Eu convido você a dar uma olhada, né, sobre o tema da regeneração, muito rico essa temática, que fala para nós de uma nova formação, de um novo nascimento. Então, João 1,12 é claro, quando o apóstolo escreve, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder, em outras versões, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, perceba, querido, ser filho de Deus é um poder espiritual concedido por Deus. O poder de ter uma nova identidade, ou seja, o direito de responder por uma nova identidade. Então, esse poder é a autoridade que Deus nos concedeu para deixarmos de ser apenas criaturas e passarmos, sim, a vivermos e sermos filhos. Então, quando alguém disser para você, todos somos filhos de Deus, a pessoa tem que entender que não. Todos somos suas criaturas, mas os filhos, só por intermédio do poder daqueles que aceitam a Cristo e vivem guiados pelo Espírito Santo. Então a gente vai ver que a Bíblia ensina que todos são criaturas, isso precisa estar claro no seu coração. Mas espiritualmente existe apenas 2 famílias, a família de Deus e o sistema do pecado. E o responsável por fazer a separação e a integração de um membro desta família para outra é o Evangelho. O Evangelho existe justamente para nos tirar do domínio do pecado, onde eu e você outrora estivemos, para uma nova família, que é a família de Deus. Isso é maravilhoso, porque Jesus é enfático, e aí a gente tem que entender isso. Em João 8,44, nós vemos o próprio Cristo se referindo ao povo judeu, ao povo da aliança, da promessa abraânica, dizendo, vós tendes por pai o diabo. Olha só que coisa interessante. Jesus deixa claro aqui que sem regeneração, ou seja, sem novo nascimento, não existe filiação divina. Aquele povo, dado a religião, dado ao comprometimento à lei mosaica, eles entendiam que eram filhos de Deus por direito. E Jesus vai dizer que não. Vocês têm por pai o diabo,
porque vocês vivem na desobediência do pecado. Então, espiritualmente falando, a Escritura mostra duas linhagens morais: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Cristo. Aqueles que têm uma nova natureza, ou seja, foram regenerados no novo nascimento e que vivem guiados pelo Espírito. Perceba isso. Perceba isso, que nós vamos explorar bastante essa temática. Não é só crer em Jesus Cristo no sentido de que não é suficiente, mas isso é posto de forma única, junto. Vocês estão entendendo? Então, os filhos do diabo são aqueles que vivem no pecado, que rejeitam a verdade. Que verdade? Que Cristo é o Senhor. E que permanecem na rebelião contra Deus, vivendo dissolutos no seu comportamento pecaminoso. Então, 1 João 3,10, João deixa claro: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente tem que entender que o objetivo do evangelho é tirar as pessoas dessa condição. Que condição? Filiados a Satanás, vivendo à margem da verdade e estando completamente separado por Deus por causa de uma vida pecaminosa. Então, ninguém está condenado a permanecer no pecado. O evangelho faz exatamente isso. Transfere pessoas de uma família para outra. E aí o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses: ele nos tirou do império das trevas, ou seja, da filiação pecaminosa, e nos transportou. Olha essa palavra. Nos transportou, ou seja, nos tirou daqui e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Então, não, nem todos são filhos de Deus, mas sim, todos podem se tornar filhos de Deus. Então, esse é a palavra-chave, né, da lição de hoje: filiação. E o que é uma filiação? A filiação se dá por duas formas: sanguínea, consanguínea, genética e por adoção. E a filiação que nós estamos colocando aqui é uma adoção espiritual realizada por Deus. Paulo usa o termo grego uitésia, né, que significa literalmente adoção como filhos. Perceba isso. Lá, quando Jesus se dirige aos religiosos que dizem: nós somos filhos de Abraão porque somos filhos da promessa, somos parte desta descendência por sangue, Jesus vai dizer que não. Não. Vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem no pecado, nas obras da carne. Então, como é que se faz, então, para se tornar filho, não só na condição sanguínea, mas na adoção? Não é um processo natural. Pelo contrário, Deus não apenas nos perdoa, Deus nos adota. Nós, então, somos feitos filhos de Deus por meio da sua perfeita vontade. Então, a maior dádiva do evangelho, querido, não é o perdão. E olha que não é pouco. Ser perdoado não é pouco. Não é pouco, mas é a adoção. É ser achado, tomado por Deus como filho. Então, Deus não apenas nos absolve, ele nos recebe como filhos. Então, a tradução nos diz: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, como eu coloquei, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. E aí eu pergunto, né, de novo, provocando aqui você que está conosco nessa maravilhosa aula: por que o Espírito é um dom do Pai e do Filho? Por que ele é um dom e por que ele é um dom do Pai e do Filho? Essa resposta é interessante porque na economia da Trindade nós temos que entender que todos eles estão juntos no mesmo plano. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a redenção e o Espírito Santo vem aplicar a salvação. Então a gente tem que entender que Jesus vai nos dizer em João 14,16, ele diz: rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Há uma aula inteira aqui sobre o Deus Espírito que nos fala sobre esse outro Consolador. Não outro diferente, mas um outro da mesma natureza, da mesma espécie. Ou seja, o Espírito é dom porque não é merecido, é concedido pela graça. O Pai é quem nos dá a dádiva do Espírito. Por meio de quem? Por meio do pedido do Filho, para que nós não estivéssemos sozinhos na ausência do Cristo que nos foi preparar a eternidade. Então, queridos, o Espírito ele vem para nos confirmar essa obra maravilhosa. Então, Romanos 8,16 vai dizer: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra usada por Paulo aqui significa literalmente dar testemunho junto de alguém. Isso é tão interessante porque no mundo bíblico judaico, uma verdade precisava de testemunhas para ser confirmada.
Então você não precisa, você não era só a informação que deveria ser dita como verdade, mas quem pudesse confirmar tal informação, para que aquilo fosse tido como algo irrefutável. Isso é interessante, querido, porque Paulo está nos dizendo aqui que existem duas testemunhas para que aquilo seja enraizado como verdade no nosso coração. Primeiro, o nosso espírito, ou seja, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso sim para Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, e logo em seguida, o testemunho do Espírito Santo, que fala ao nosso coração, como Paulo vai dizer, que somos filhos. Então, ambos testemunham a mesma coisa. Somos filhos de Deus. Então, existe uma sequência teológica para que a gente possa entender como isso se dá. Primeiro, a justificação. Deus declara o pecador justo. Deus, a cédula que havia contra nós, Cristo, então, ela rasga essa cédula na cruz e Deus nos declara justo, nos faz justos por meio do sacrifício de Jesus. A partir daí, então, há o processo de adoção, não mais de forma natural, sanguínea, todos somos criaturas, mas agora adotados. Deus recebe o pecador como filho. E, por último, mais ou menos importante, o testemunho do Espírito. O Espírito Santo vem e confirma internamente a nossa nova identidade. Ele diz para nós: eu estou em ti, nós estamos em ti, a obra foi concluída, você é amado de Deus. Então, essa confirmação, ela é experiencial. Como assim, Felipe? Essa confirmação, ela não pode ser dita só pela letra, pelo relato. Não, eu preciso experimentar. Então, ela gera, quando a gente experimenta, efetivamente, a confirmação do Espírito, ela gera em nós segurança espiritual. O Senhor me ama, o Senhor é a favor de mim, o Senhor não é contra mim, o Senhor tem amor pela minha vida. Ela gera em nós intimidade, porque agora, como filhos, nós podemos entrar com segurança na sala do trono, porque é uma relação aqui de filho na presença do Pai, e ela traz para nós convicção da salvação. Porque nós sabemos que um Pai que nos ama não nos deixará de fora da eternidade com Ele. Então a palavra nos diz que somos filhos de Deus, e o Espírito nos faz sentir essa verdade no coração. Porque o mundo traz para nós muitas dúvidas, mas o Espírito nos diz: ouça a voz que diz, vós sois filhos de Deus. Então o Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão à filiação. Nós temos que entender que a Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito da escravidão. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Então a gente tem que entender que a lei, ela não apresentou solução. A lei, ela veio como um aio, nós sabemos disso e o texto deixa claro. Ela foi um professor, ela nos ensinou a respeito da nossa condição e a condição de Deus. Mas a lei não apresentou solução para o problema do pecado, porque a lei revela o pecado, mas não transforma o pecador, Romanos 3:20. Então a função da lei sempre foi revelar o pecado, expor a nossa culpa, mostrar a santidade de Deus, a condição a respeito da santidade. Então eu pergunto a você, a lei, ela é como um espelho. O espelho mostra a sujeira no rosto, mas não consegue limpar. Quem limpa é a graça, porque a lei revela a nossa condição, mas só a graça é capaz de limpar a nossa vida de toda a mancha do pecado. Então, quem nos fez escravo? Por que nós precisamos ser santificados pela graça? Bom, a Bíblia aponta 3 fatores fundamentais que nos tornaram escravos do pecado. Primeiro, a natureza adâmica, né? A natureza caída de Adão. Por um homem, entrou o pecado no mundo. Segundo, a própria escolha humana, não mais por consequência de Adão, mas a escolha humana. João 8,34 vai dizer, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós escolhemos o pecado muitas das vezes. Nós somos, sim, inclinados à carne para o pecado, mas nós abraçamos o pecado quando este parece aos nossos olhos vantajoso. E o sistema do mundo é o terceiro item que nos fez escravo. Mas a escravidão é principalmente do pecado e não do diabo. E aqui eu gosto de falar disso, irmão, porque muita gente acha que a pessoa é escrava do diabo. Muita gente acha que Jesus comprou a nossa liberdade do diabo, como se o diabo tivesse alguma coisa. Eu uma vez ouvi um pregador dizer que o diabo não tem nem a chave da casa dele,
porque o texto bíblico diz que tomou, né, a chave do inferno e da morte. Então é interessante isso, o diabo não tem nada. Nós tínhamos uma dívida com o pecado. O pecado é um poder espiritual que domina a natureza humana. O diabo, por sua vez, ele nos tenta, ele nos influencia. Mas quem escraviza o homem é o pecado. O inimigo prepara o ambiente do pecado. Mas quem toma, como no jardim, né, como quem toma o pecado e produz a desobediência, é a atitude humana. Então, Romanos 6,16 vai dizer: sois servos daquele a quem obedeceis. Ou seja, o diabo seduz, mas o pecado é quem escraviza. Então, o pecado prometeu liberdade, e é o que a gente vê hoje, mas produziu escravidão, que é o que nós temos visto hoje. Então, o homem é escravo do pecado, até que Cristo o liberte, quebre as correntes que nos prendiam e nos leve à plena liberdade em Deus. Então, Cristo não morreu apenas para perdoar o pecado, que não é pouco, mas também para quebrar o seu poder. Ele não apenas nos perdoou do pecado, mas ele nos deu a oportunidade de viver em santidade. É como ele diz a todos aqueles que foram diante dele, né? E ele diz: perdoados estão os teus pecados. Vais e não peques mais. Por que ele diz isso? Porque o pecado já não deveria ter influência sobre aquele que foi perdoado. Querido, isso é maravilhoso. Então, o ponto 2 vai dizer da rebelião ao filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça, fomos transformados. E assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é interessante porque a gente precisa se perguntar: por que precisamos dessa testificação do Espírito? Não é suficiente confessar o nome de Jesus? Essa confirmação parece que é uma coisa assim que requer um reforço, né? A dose de reforço, né? Então a gente tem que entender uma coisa: essa testificação existe por 3 conflitos naturais dentro da vida cristã. São 3 os principais. Primeiro, a acusação da consciência. Parece que a nossa mente não para de dizer para nós que nós não somos dignos, que nós não merecíamos perdão. Quantas pessoas, meus irmãos, cometem pecados, pedem perdão a Deus dos seus pecados, recebem o perdão de Deus do pecado, mas ela não se sente perdoada. Então é a acusação da consciência. Um outro ponto fundamental é quando a consciência por si só não o faz, Satanás o faz. Satanás nos aponta, Satanás nos diz que você não merece, que você não é digno, que você não deveria. Então isso é tremendo. E por último, as dúvidas na mente. Então a gente aprendeu em outras aulas que existe diferença entre consciência e mente, né? A consciência é como se fosse o software original de cada um de nós. O homem parece que vem intuitamente, com consentimento do certo e errado. É interessante isso. Do perigoso e do benéfico, né? E a mente é a produção do pensamento. E as dúvidas da mente, irmão, são muitas, muitas, muitas. Então o Espírito produz essa segurança interior. Ele vem para calar a acusação da consciência, as acusações de Satanás e as dúvidas na mente, porque ele clama e diz: vós sois filhos. Então essa segurança interior é chamada de testemunho interno do Espírito. E o que ela produz em nós é paz, convicção e segurança da salvação. Então não é apenas teologia, não é apenas um estudo a respeito de perdão. Não, é uma experiência espiritual. Por isso que eu digo, não é só saber que o Espírito testemunha, é experimentar o testemunho do Espírito em nós. E eu só consigo experimentar quando eu vivo guiado pelo Espírito. Então, por que o direito de chamar Deus de papai, ele diz, né, é tão importante? Uma vez que nós podemos nos aproximar, né, e chamar Deus de pai, de Abba, né, papai. Porque o evangelho, ele muda a relação com Deus. Antes, o que nós tínhamos era medo, condenação, distância. Agora nós podemos desfrutar de intimidade, amor e livre acesso. Então, no mundo judaico, chamar Deus de Abba era algo extremamente íntimo. E Jesus vem chamando Deus de pai. É interessantíssimo isso, porque Jesus revelou Deus como aquilo que ele é, pai. Lembra que eu ensinei aqui em aulas anteriores? Pai não é um papel que Deus assume. Pai é aquilo que Deus é. Ele é pai da criação, ele é pai de todas as coisas. Então, das trevas à plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizavam o pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. Então, nós temos que entender que uma realidade, havia uma transição, não éramos filhos.
Não éramos filhos. Então, o que nós éramos, né? Nós éramos criaturas de Deus. Em que condição? A Bíblia vai usar termos muito fortes para dizer o que nós éramos. Vai nos chamar de filhos da ira, vai nos chamar de filhos da desobediência, vai nos chamar de escravos do pecado, vai nos chamar de mortos espiritualmente. É interessante isso. Então, a salvação, ela é o fator decisivo para que haja essa mudança radical de identidade. Não é meio filhos da ira, não é meio filhos da desobediência, não é meio escravos do pecado, não é meio vivos espiritualmente, entende? É uma mudança radical. Então a gente tem que entender que o Espírito, ele clama em nós. Ele clama em nós. Olha que interessante. Quem clama fala alto. Quem clama se impõe. O que significa esse clamor interno? É o movimento do Espírito dentro do coração regenerado. Há espaço para que essa voz ecoe em nós. A identidade de Deus em nossas vidas. Então não é só emoção. Não é chorar diante do altar e dizer, o Senhor me perdoou. Não, é saber que sou perdoado. Por quê? Porque o Espírito me diz. Então o Espírito produz em nós o desejo de orar. A dependência é em Deus. A intimidade com o Pai. Então quando o crente ora, Pai, o Espírito está operando. Por quê? Porque há proximidade. Nós vamos direto para os braços desse Pai. Então Romanos 8:26 diz, ainda diz, né? O Espírito intercede por nós. Olha só, irmão, que dádiva. Alguém que intercede por nós nos gemidos inexprimíveis da nossa alma. Talvez você precise hoje pedir ao Espírito, Espírito, ore por mim. Ore por mim. Eu não sei as palavras, eu não encontro mais como pedir. Me ajude a entrar nesse lugar de confiança diante do meu Pai. Então, o Espírito nos tira da cadeia do pecado e nos leva para a casa do Pai. Como o pródigo, né? O pródigo. Quem foi que falou no pródigo na sua consciência? Ele diz, e caiu em si. Quem é que empurra a nossa ficha, né? Quem é que nos leva à compreensão? O texto bíblico diz, o Espírito convence. Oh, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. É o Espírito quem convence. É o Espírito quem nos diz, é Ele quem traz o prognóstico da nossa alma, a necessidade do nosso coração. Então nós temos que entender isso. O ponto 2 nos diz, o Espírito nos guia na vontade do Pai, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é interessante dizer aqui que existe uma diferença enorme, irmãos, entre um filho nominal e um filho verdadeiro. Né? O que difere a filiação de um nominal de um verdadeiro? Mateus 7,16, o próprio Cristo vai dizer, pelos frutos vocês os conhecereis. Então a filiação nominal é apenas religiosa. Estou ligado a uma denominação, estou ligado a uma religião. É um nome, né? É crente, é o rótulo. Né? É um frequentador com carteirinha, né? com atividade na igreja. É um professador de fé, um profissional da fé. Ele gosta do ambiente, ele se sente confortável no meio daquele ciclo, né? Ele tem uma filiação nominal. Mas por que ele é nominal? Porque ele não está ligado espiritualmente com o Pai. Ele não tem, talvez, desfrutado de uma nova natureza com Deus e em Deus. E ele, principalmente, não vive ainda guiado pelo Espírito. Porque uma vez que eu sou guiado pelo Espírito, eu manifesto essa transformação. As pessoas notam, as pessoas veem. Isso é perceptível. Então, uma filiação nominal, ela é uma identidade social. Ela é um grupo. Eu posso me dominar o que eu quiser, sobretudo nesse tempo, né? Que a verdade é aquilo que eu acho, é aquilo que eu digo, é aquilo que eu penso. Mas uma filiação verdadeira, ela traz para nós a certeza de uma transformação espiritual. Você não vai me achar mais no meu pecado, porque eu não vivo mais lá. Ficou para trás. Então a gente tem que entender que nem todo mundo que chama Deus de Pai vive como filho. A palavra é clara a respeito disso. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas estão longe. Estão longe. Então a gente tem que entender que quem é filho, querido, a característica de um filho verdadeiro, não nominal, ele não vive no pecado. Ele não vive pecando. Irmão Filipe, mas o homem é falho. Eu sei, nós sabemos disso, queridos. Mas isso não é outorga para que continuamente, contumazmente, nós vivamos no pecado. Porque 1 João 3,9 vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Então a Bíblia distingue
duas coisas claramente. A diferença entre cair em pecado, que precisa ser visto assim como um incidente, que eu e você estamos passivos, completamente passivos de acontecer conosco isso, e a diferença entre viver em pecado, um estilo de vida assumidamente comprometido. Então, o que, é que eu coloco aqui? Romanos 6,14 vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós. Então, o pecado pode acontecer, mas ele não pode nos dominar. E aí eu trago um exemplo aqui do homem que aluga um carro para uma viagem de 5.000 quilômetros. Ele aluga esse carro, roda os 5.000 quilômetros, e ao chegar no seu destino, ele contabiliza uma única parada para trocar um pneu furado. Imagina você rodar 5.000 quilômetros e furar o pneu uma vez. Isso é aceitável, dado a circunstância de um caminho que você não sabe, não conhece, por aí vai. Agora, imagina que se esse homem rodar 5.000 quilômetros e a cada 100 metros ele furasse o pneu. Vocês entendem, irmãos? A diferença entre um incidente no pecado, que Deus nos livre de tal condição, ainda assim, e a vida deliberadamente pecando. Então, esse é o ponto. E aí, o que é que acontece? O texto nos diz que o Espírito opera essa necessidade da mortificação da carne. Só consigo viver longe do pecado quando eu mato a minha carne. Eu mortifico a minha carne. Então, a Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. O termo mortificar significa fazer morrer, sufocar algo até que perca a sua força. Olha só que coisa, não? Olha só que coisa. Eu vi uma vez, eu li uma frase que diz o seguinte: eu afoguei o velho homem no mar do esquecimento, mas não imaginava que ele sabia nadar, né? Parece que há sempre uma resistência do velho homem a se render a essa nova natureza. Então, o texto que nos diz: se pelo Espírito mortificares as obras do corpo vivereis, ele vai dizer para nós algo muito interessante, que para viver é preciso morrer. Para viver é preciso morrer. Para ter vida é preciso matar o desejo carnal. Então, esse é um dos paradoxos centrais do cristianismo. Jesus nos ensinou isso. Quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Temos morrido para a nossa própria vontade, temos morrido para as nossas próprias questões, temos carregado a nossa cruz. Então, a lógica espiritual é inversa à lógica do mundo, porque o mundo hoje diz: afirme seus desejos. Siga seu coração, viva para você, não se negue, não se negue. Mas o reino de Deus nos convida a algo muito profundo, doloroso, quando se é feito com sinceridade, negar a si mesmo, submeter o seu próprio coração, morrer para suas próprias vontades. Irmãos, eu me lembro do texto de Paulo aos Coríntios, ele diz: eu esmurro meu próprio corpo, né? Mas eu reduzirei este corpo à vontade daquele que me chamou. Então a palavra de Paulo que ele usa aqui é uma disciplina severa. Ou seja, a santificação, ela não é passiva, irmãos. Ela precisa da nossa colaboração insistente e permanente, porque existe conflito, existe resistência, existe batalha espiritual. Por isso Paulo descreve essa guerra em Gálatas 5,17. Essa milícia do espírito contra a carne. Então a gente tem que entender que a gente precisa ir para esse lugar como ele diz, essa profunda disciplina, essa disciplina severa. Mas é necessário fugir do adestramento. O adestramento é muito perigoso, porque muitos religiosos aprendem a parecer santos. Querido, tem tanta gente com nome de santo, com jeito de santo, com falar de santo, com aparência de santo, mas continuam com o mesmo coração, irmãos. É difícil, queridos. É difícil, porque quando Samuel chega na casa de Jessé, passam todos os filhos, e todos os filhos, aos olhos de Samuel, estavam aptos, porque eles eram formosos, eles eram belos, eles tinham cara, porte, jeito de rei. E Deus vai dizer ao profeta: olha, eu não sou como o homem vê o externo, eu percebo o coração. Então o Espírito não apenas controla o comportamento, isso é adestramento, ele transforma desejo interno, muda a chave interna. E Ezequiel vai profetizar a respeito disso.
porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ou seja, Deus muda o querer, não apenas o agir. Então nós temos que compreender isso. O Espírito age conforme o plano do Pai. Já caminhando para o final da nossa aula, o plano de redenção é uma obra trinitária vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que é essa plenitude dos tempos, né? Que o texto nos declara, né? Essa plenitude dos tempos significa que o Pai planejou o momento perfeito para que o Filho viesse e cumprisse a missão da redenção. Então nada foi aleatório. Quando Jesus veio ao mundo, havia as condições únicas para que realmente acontecesse essa transformação. O Império Romano havia unificado os territórios. Então havia um império global que traria, né, que controlaria o mundo conhecido daquela época. As estradas já conectavam as cidades. A língua grega era a língua universal. E havia no coração dos judeus o anseio messiânico. Ou seja, Deus havia preparado o cenário histórico ideal para que o filho viesse. Então, aquele era o alinhamento perfeito, dado por Deus para que houvesse a plenitude dos tempos. E aí, quando há essa plenitude dos tempos, então, essa família eterna, a Trindade, objeto do nosso estudo aqui, ela, então, organiza o plano. Então, imagine uma família planejando salvar alguém preso. Como seria isso? O pai diz, vamos resgatar essa pessoa. O filho diz, eu vou lá e vou pagar o preço. Depois o resgate acontece, o Espírito vem e diz, agora você faz parte da família. Então, essa é o desenho da salvação apresentado na plenitude dos tempos. A vida cristã, ela não é apenas acreditar em Deus. Ela não é apenas frequentar a igreja. A vida cristã não é apenas conhecer a Bíblia. A vida cristã é ser conduzido pelo Espírito na vontade do Pai. É ser conduzido no Espírito na vontade do Pai. E que vontade é essa, irmão Felipe? A vontade do Pai, irmãos. Não é apenas que saibamos o caminho, mas que nos tornemos parecidos com o Filho enquanto caminhamos com Ele. Então, quando eu estou perto de Jesus, cada vez mais próximo dele, cada vez mais junto dele, mais parecido com ele, mais parecido, mais familiarizado, mais igual a ele. E aí a gente vai ver, para fechar, a Trindade nos conduz à herança eterna, herdeiros de Deus por adoção. Então, a doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus. E aí depois ele usa, né, a expressão co-herdeiros com Cristo. Então, temos acesso à herança, e toda vida que a gente imagina alguém que acessa a herança, a gente imagina alguém que tem um pai que morre, né? Um familiar que morre, então aquilo por direito é entregue ao seu filho. Só que nós que desfrutamos da bondade do pai, e esse pai não morre, nós temos acesso a uma herança de um pai que não morre. E é interessante isso, porque essa é uma das coisas mais bonitas da teologia bíblica. No mundo natural, o pai morre, o filho herda. Mas na família de Deus acontece algo diferente. Deus continua vivo e ainda assim nos faz herdeiros. E aí, querido, é uma coisa interessante, porque nós herdamos com o pai presente. Esse é o grande benefício da herança eterna que nos é prometida, porque muda tudo. A herança não é apenas algo que Deus nos dá. Deus não vai nos dar algo, né? Um pote de dinheiro, sabe? Não é uma herança material, né? Que até briga na família, né? Quando o idoso morre, já tem a briga por quem vai ficar com o terreno, quem vai ficar com as coisas. Então, a herança de Deus não é algo que Deus nos dá. A herança de Deus é o próprio Deus. Salmo 16:5. O Senhor é a minha herança, ou seja, a maior herança não é algo de Deus. A maior herança é o próprio Deus, é a presença de Deus, é a oportunidade de viver para Deus. Então, 1 Pedro 1,4 vai dizer, essa herança ela é incorruptível, ela é incontaminável, e que não pode murchar, ou seja, ela não perde a validade, ela não se torna desinteressante, ela não perde o seu valor. E é por isso que nós temos que entender isso. A necessidade de não juntar tesouro na terra, mas nas palavras de Jesus, a juntar tesouros no céu. Porque a herança cristã, ela não é material. Ela é essencialmente eterna. Porque o maior presente de Deus não é o céu, querido. O maior presente de Deus é o próprio Deus no céu. Um dia nós estaremos com ele. Então,
essa herança que nos é prometida, numa herança que nós dividimos com Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo por filiação. Então, a filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. E aí aqui é um ponto interessante, porque co-herdeiros com Cristo, em Romanos 8,17, significa que Cristo divide a sua herança conosco. E algo extraordinário acontece aqui. Jesus não guarda a sua glória para si, ele compartilha. Ele compartilha. Então, Jesus diz em João 17:24, quero que onde eu esteja, estejais vós também. Então, ele diz, onde eu estou, vocês estão. O que é meu, é vosso, é de vocês. Então, esse é o ponto fundamental. Só que aí, querido, essa herança que nós dividimos com Cristo, ela envolve também sofrimento e dor. Entende? O que é que nós podemos enxergar das palavras de Isaías, do servo sofredor? Que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, mas se alegrará. Porém, até lá, ele passará pelo martírio, pela dor, pelo sofrimento. Então, ser cristão significa isso. O sofrimento nos identifica como discípulos de Cristo. Ser cristão é seguir o caminho de Cristo. E qual foi o caminho de Cristo? Cruz e glória. Nunca glória. Não foi glória e depois a cruz, ou só glória sem cruz, não. Ele passou pela cruz e nos apresentou a glória. Então, nunca o contrário. E Paulo resume isso em Romanos 8,18. Ele diz, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura. Então, há de haver em nós um desejo de que, não, o sofrimento, ele me identifica com Cristo. Ele me divide comigo essa herança. Então, o sofrimento, ele nos leva a desfrutar com consciência daquilo que está preparado para nós na eternidade. Então, o sofrimento, ele não é a meta. Ser cristão é viver o cárcere do sofrimento. Não. A glória é a meta. Mas para chegar na glória, nós vamos precisar passar pela cruz. Então, nós temos que entender isso. O sofrimento não é um pagamento. O sofrimento não é uma moeda que nos faz comprar a salvação. O sofrimento não indica para nós mérito. Não. O sofrimento é parte do caminho. Como Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me. Até onde? Até a eternidade com ele. Então, o Pai, ele vai administrar o tempo da herança. Há tempo para tudo. O texto é claro. Então, Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Em todo tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Então, o que é que acontece, gente? A herança, ela já começou. Quem tem Cristo, quem tem o testemunho do Espírito no coração, que nos testifica em nós, confirma em nós a nossa filiação, já desfruta de uma herança. A herança já começou, mas nós não temos a herança e não temos acesso à herança por completo. Ela não nos foi entregue totalmente. Interessante isso. Por quê? Porque já recebemos parte da herança. Hoje nós temos salvação, nós temos o Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus, nós temos acesso a uma nova identidade, mas ainda não recebemos tudo. Tem mais. E essa primeira parte não é pouca coisa, viu, irmão? É muita coisa, mas tem mais. Ainda esperamos a ressurreição do corpo, que é a aniquilação da morte, o fim do pecado, que é a plena redenção, que é essa nova criação, a glória completa, perdão. Então, Romanos 8 vai chamar isso de redenção do nosso corpo, que é, enfim, toda a herança que nos é prometida. Vinde benditos do meu Pai. Oh, Jesus maravilhoso. Então, Deus nos dá, já nessa vida, as primícias da herança, para que aguardemos com esperança a sua plenitude. Então, Deus promete mais do que vemos agora, para que o coração aprenda a esperar nele. Então, tem mais. Desfrute do agora, mas não esqueça, há mais. Há uma herança completa na eternidade. E eu creio, irmãos, que em pouco tempo. A conclusão, então, para fechar, nos diz: o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial, do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Então, nas minhas palavras, em Cristo, não somos mais escravos tentando agradar a Deus. Somos filhos sendo conduzidos pelo Pai até a herança
eterna. Querido, sou da glória de Jesus por esse tempo maravilhoso. Quero pedir a Deus que te abençoe no estudo desta lição. Quero que você realmente tenha essa convicção e que o Espírito clame em você nesse dia, mais uma vez, confirmando a sua filiação com o Pai, porque a Escola Bíblica Dominical, ela não é só sobre teologia, ela é, como diz a lição, uma experiência contínua com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a nossa próxima aula. Até, em nome de Jesus.